de poder ouvir os irmãos, de alguma forma compartilhar aquilo que o Senhor tem feito. Nós te pedimos por esse tempo que o Senhor derrame do teu Santo Espírito, trazendo revelação, entendimento, que o Senhor possa mesmo capacitar o Mateus, que o Senhor possa usar a boca dele, que seja instrumento do Senhor, para ministrar aquilo que está no teu coração, Deus, da tua igreja. No nome de Jesus. Nós te agradecemos, nós te bendizemos por tudo. Amém. 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 Bom, boa noite a todo mundo. É muito bom. É bom estar aqui com vocês. Acho que a última vez que eu compartilhei foi ano passado, acho que o Jeremias tinha me chamado. Aí, essa semana ele chamou, falei, Mateus, você tem uma coisa aí? Eu falei, rapaz, eu tenho. Tenho algo assim para compartilhar. E aí o Senhor tem falado algumas coisas comigo, coisas muito preciosas, coisas que eu tenho levado mesmo assim para minha vida espiritual, para minha vida de devoção, em secreto. Creio que o Senhor, na verdade, todos nós aqui, não é o Mateus, não é o Jeremias, não é o Marcos, acho que todos nós aqui temos algo sim para compartilhar. Se eu chegar e perguntar para qualquer outro aqui, você tem alguma coisa para compartilhar do Senhor? Tem. Uns vão ter algo que vai durar 50 minutos, outros vão durar 5 minutos. Mas o que mais importa é o conteúdo, é a essência, não o tempo. O tempo não é importante, o importante é o conteúdo, é isso que é o mais importante. E o que eu quero falar hoje, eu não sei se isso já aconteceu com alguém, mas aconteceu comigo, isso eu achei bem engraçado. Eu estava em casa, assim, normal, e de repente, assim, eu lembrei de uma canção, e eu já via mais de, que eu tenho 26, provavelmente deveria ter uns 15 anos que eu não ouvia essa canção. Ela não tinha nem tocado nas nossas reuniões, pelo menos aqui em Vila Velha, Vitória, assim, né? Que é uma música da comunidade Zona Sul, lá de 1900 e... Eu era bebê ainda, e eu adorava. Aqueles que cantavam aquela música Rompendo em Fé, não tem? É daquele CD. Só que não é essa música, é uma outra, que o nome da música se chama Incomparável. De repente eu lembrei dessa música. Aquela Incomparável, Senhor, Tu és, Tua voz ressoa como um trovão. E ele vai falando, né? E eu lembrei dessa música. De repente, assim, foi do nada. E eu não ouvi ela na internet, eu não ouvi nem... Foi de repente, do nada. Do nada eu ouvi, assim, o Senhor me lembrou. E eu fiquei até assustado, porque eu lembrava a música de cor. Fazia 15 anos que eu ouvi ela, ou seja, eu tinha mais ou menos 11, 10 anos de idade, quando eu ouvi ela pela última vez. E eu lembrei a letra todinha dela. Eu comecei... Mateus, você fechou seu som. Alguém deve ter fechado. Não fechei, não. Vocês ouviram até onde? Incomparável, tá falando da música. Ah, tá. Então, eu lembrei dessa música e eu comecei a cantar essa música Incomparável. Assim, o Senhor me fez lembrar dela. E nessa hora, o Senhor começou a ministrar no meu coração algumas coisas sobre por que Deus é incomparável. O que é Deus ser incomparável? Né? Porque quando a gente entende que Deus é incomparável, isso muda a nossa forma de adorar Ele. Isso vai mudar a nossa forma de devoção a Ele. Porque, como todos nós aqui sabemos, né, que Deus é único. Acho que eu não preciso explicar isso aqui para ninguém. Todos nós sabemos. Né? Não é à toa que o primeiro mandamento é exatamente, né? Não terás outros deuses além de mim, quando o Senhor vai dar os mandamentos. Então, todos nós sabemos disso. Mas eu acho que a essência que a gente tem que saber, sabe? A essência. Mas o que é ser incomparável? O que significa Deus ser incomparável? E antes de eu começar
de fato a ler, né, a palavra, ministrar a palavra. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, se vocês estão conseguindo enxergar, Jeremias. Esse livro aqui, mais ou menos, né? É um livro chamado Confissões, né, bem conhecido, de Agostinho. O nome do livro é Confissões. E, nesse livro, realmente, Agostinho vai fazer confissões da vida dele, né? Confissões de pecados, de situações que ele viveu durante toda a sua vida, adolescência, durante a sua infância, sua juventude, até a sua fase adulta. E ele faz várias indagações. E aí, eu queria ler rapidinho um trecho que eu acho fantástico e tem tudo a ver com o que a gente vai compartilhar hoje. Então, Agostinho ele vai começar a perguntar. Então, perguntei à terra. Lembrando que isso aqui é algo poético, tá, gente? Então, é como se fosse tipo um poema. Perguntei à terra, o que é isto? E ela me respondeu, eu não sou ele. E tudo que nela existe me deu a mesma resposta. Perguntei ao mar e às profundezas e aos seres rastejantes. E eles me responderam, nós não somos o teu Deus. Procure-o acima de nós. E aí ele vai correndo todo o livro muito em cima disso. Então o tema da minha mensagem é exatamente esse. O Deus incomparável. Por que Deus é incomparável? O que significa Deus ser incomparável? E eu acho que a gente tem que, pelo menos, entender o que é ser incomparável, né? O que posso definir como algo incomparável? A gente sabe, né? A própria palavra é bem clara, né? Algo incomparável que não pode ser comparado. Porém, eu fui pesquisando e o Senhor foi ministrando algumas coisas no meu coração que, na verdade, tudo aquilo que é incomparável é de valor único. Não existe nada mais precioso do que isso. Não existe nenhum valor acima disso. É como se algo incomparável, é como se eu pegasse um homem de tamanha riqueza e não pudesse comparar com nenhum outro ser da Terra a tamanha riqueza. Ele é esse cara que ele tem uma fortuna fora do comum. Nenhuma fortuna pode se comparar a dele. Então, basicamente é isso. E, indo para a palavra, olha só o que o próprio Jesus vai nos dizer. Lá em Mateus, no capítulo 13, versículos 44, 45 e 46. Né? Mateus, capítulo 13, versículos 44, 45 e 46. Então, Jesus vai dizer assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele foi. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi. Vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Aqui a gente encontra a principal definição do que significa ser incomparável. Um homem, ele encontrou um tesouro escondido no campo. O que ele fez? Ele vendeu tudo só para comprar aquele campo que tinha um tesouro escondido. Semelhantemente, aquele homem que encontrou uma pérola de grande valor. E aí, ele encontrou ela. E o que ele fez? Ele vendeu tudo que tinha só para ter aquela pérola. Deus ser incomparável é exatamente isso. É quando a gente encontra com Ele e a gente entende que Ele tem grande valor. Ele é de valor único, que me faz vender tudo só para ficar
com ele, só para tê-lo. Isso é ser incomparável. Porque eu coloco todo o meu bem nisso. Eu coloco toda a minha esperança, eu coloco todos os meus pensamentos, eu coloco tudo isso nas minhas mãos. Eu falo, aquele homem, quando ele vai, encontra essa pérola e vende tudo, ele fala assim, eu encontrei o que eu precisava. O resto, eu não preciso. Porque eu encontrei o bem mais valioso que qualquer homem poderia encontrar. Então, eu abro mão de tudo só para ter isso. Só para ter esse bem precioso, valoroso. Isso é a gente entender por que Deus é incomparável. Que não tem ninguém além dele. E aí eu estarei disposto a abrir mão de todos os bens, de todas as regalias, de todas as minhas vontades, de todos os meus sonhos, de todos os meus desejos. Eu abro mão de tudo isso. Porque eu encontrei aquele que tem o maior valor de tudo isso que eu tenho, de tudo isso que eu acho, que é Cristo, que é o Senhor. Então é exatamente isso que significa nós entendermos que Deus é incomparável. Só que tem um lance, né? Tem um lance, tem um problema. A gente sabe que Deus é incomparável, a gente acabou de entender que Deus é incomparável porque ele é valioso demais. Ninguém tem mais valor do que ele. Só que tem uma palavrinha que vai tentar nos impedir de enxergar isso, que vai querer cegar a nossa visão. E essa palavrinha é a idolatria. Infelizmente, como que a idolatria ela tem entrado, sabe, no meio evangélico, no meio cristão, como que muitas vezes a gente acaba cometendo esse pecado de forma sutil, sorrateira. Muitas vezes a gente nem percebe, mas está tão arraigado, sabe, criou raízes tão profundas que muitas vezes tem sido difícil de acabar com isso. E aí a gente pula agora lá para Atos, no capítulo 17. Texto bastante conhecido. Né? E aí, né, só para contextualizar os irmãos, o que aconteceu? Paulo e Silas eles estavam lá em Tessalônica, pregam a palavra lá, pregam sobre Jesus, pregam sobre a ressurreição, e eles acabam sendo expulsos da cidade. E aí eles vão lá para Bereia. Aí lá em Bereia, eles continuam pregando a palavra fala dos bereanos, que eles eram nobres, muito mais nobres do que os de Tessalônica. Eles receberam a palavra, ouviram a palavra, examinavam tudo aquilo que Paulo e Silas falavam. Só que aí parece que esse povo de Tessalônica era enxerido. Eles foram lá, expulsaram de novo. Os caras saíram lá de Tessalônica, foram lá para Bereia para infernizar a vida de Paulo. O que eles fizeram? Paulo, vai embora. Então eles mandaram. Paulo saiu fugido de Bereia. Silas e Timóteo ficaram lá. Então Paulo chega em Atenas, sozinho. Então Paulo acabou de chegar em Atenas. E quando ele chega em Atenas, ele começa a observar a cidade, começa a andar pela cidade. E aí ele começa a ver muitas estátuas. Muitos deuses. E então a palavra começa a dizer assim, né, no versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. É interessante aqui dizer que tem um cara chamado Petrônio, né? E ele fez uma obra, né? Não esqueci o nome agora, não anotei,
que nessa obra dele, né, uma sátira, ele dizia que era mais fácil você encontrar um Deus do que um homem na cidade de Atenas. Era mais fácil você esbarrar numa estátua do que ver um homem. De tamanha idolatria que era a cidade, tamanha tantos deuses que eles adoravam. Eles adoravam tudo. E aí vai acontecer algo, né? Porque se eles não conheciam um Deus, eles faziam uma estátua para ele. Então, todos os deuses que eles não conheciam, eles reuniram todos os deuses que eles não conseguiram colocar numa face, né, numa imagem, não sabiam como era, então eles reuniram todos esses e fizeram uma estátua. Que depois, né, a gente vai ver que vai ser chamado de ao Deus desconhecido. Mas seguindo aqui, capítulo, versículo 19. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, Senhor, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Dando só uma pausa aqui antes de continuar a leitura. Eu acho isso, cara, fantástico. Porque quando Paulo chega, ele se revolta com a face da idolatria. E aí ele começa a pregar sobre Jesus e a ressurreição. E para eles, né, para os filósofos ali da época, era um absurdo. Porque muitos não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam que existia. Como assim ressurreição? Ah, você morreu, acabou, não existe esse negócio. Então eles falam, cara, explica o que é esse negócio. Porque você fala coisas estranhas e nós não conseguimos entender o que você está falando. Então Paulo, muitos teólogos aqui, né, eu estava pesquisando, dizem que esse discurso de Paulo, né, foi um dos discursos mais bem elaborados de Paulo. Durante toda a carta de Atos, todo o livro de Atos, foi uma dos discursos mais bem elaborados e mais sábios que Paulo fez. Até porque o povo dali era muito estudioso. E aí Paulo fala bem assim, e cara, isso daí pegou muito forte no coração. Ele pega um gancho, né, e fala assim, ó, eu vejo que vocês são muito religiosos. E eu encontrei um altar que aparece assim, o Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E aí eu estava pensando, e o Senhor começou a ministrar no meu coração, que é possível adorar a Deus sem conhecê-lo. É isso que a idolatria faz. A idolatria, ela cega a nossa visão de quem Deus é. E se ela cega a nossa visão de quem Deus é, eu não conheço. Então, eu adoro algo que eu não conheço. Por quê?
Porque a forma como eu enxergo Deus revela a forma como eu adoro. Como eu estou vendo Deus? A forma que eu vejo Deus vai mostrar a forma como eu adoro Ele. Como que eu tenho enxergado Deus? Quem Deus é para mim? Porque quando eu entender quem Deus é para mim, então isso vai mostrar a minha adoração a Ele. É como se Paulo está falando assim: olha, vocês estão adorando, mas a quem vocês estão adorando? Porque vocês não conhecem Ele. Então esse é o grande problema da idolatria, que ela nos cega, ela distorce a visão de quem Deus é. E Paulo vai falar exatamente isso, né? Ele vai desenvolver todo o assunto exatamente sobre isso, que a idolatria ela cega a nossa visão de quem Deus é. E aí, se a idolatria cegou a visão de quem Deus é, então Deus não é mais valioso para mim, porque eu não conheço. Como que eu vou dar todo o valor a algo que eu não conheço, a alguém que eu não conheço? Isso é muito perigoso. Então, a idolatria ela faz exatamente isso. Porque ela nos impede de conhecer Deus. E não conhecendo Deus, Deus acaba não se tornando o bem mais precioso para mim. E se ele não é o bem mais precioso na minha vida, ele não é mais o centro, ele não é mais Senhor, ele não é mais soberano sobre mim. Porque eu não o conheço. Eu não sei quem ele é. A minha visão de Deus foi deturpada. Então, Paulo começa, ele pega esse gancho. Ele fala: vocês não conhecem Deus. Então eu vou mostrar quem é o verdadeiro Deus. Vou dar para vocês essa resposta. E ele fala: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, né? O versículo 24. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, o primeiro ponto, né, do Deus incomparável. Por que Deus é incomparável? É isso que Paulo quer colocar na mente deles. Por que Deus é incomparável? Porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ou seja, em Deus não há limites. Porque os atenienses e todos os povos pagãos, eles tinham esse costume, né, de criar santuários, colocavam a imagem e adoravam, e adoravam. Eles tinham que ir para o santuário adorar. Só que Deus ele não se limita a isso. E a idolatria, ela quer fazer exatamente isso. Ela quer limitar Deus, ela quer colocar um limite de quem Deus é. Agora, Deus ele é ilimitado, porque sendo ele o criador de todas as coisas, ele não pode habitar em templos feitos por mãos humanas. Afinal, ele fez o homem, ele criou o homem. Ele é eterno. Né? Paulo que deve ter pegado um gancho, né, lá em Estevão, quando Estevão fala, né, que o Senhor não habita, o discurso de Estevão lá em Atos, no livro de Atos também, que ele fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isaías vai falar que o Senhor diz lá em Isaías 66 que o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. E o próprio Salomão, quando ele constrói o templo, lá em 1 Reis, né, capítulo 8, versículo 27, ele diz na sua oração que nem os céus dos céus não podem conter Deus. Ou seja, Deus está muito acima disso. Então, Paulo já começa dando o primeiro alerta e a primeira instrução. Porque Deus é incomparável. Porque ele, sendo o criador de todas as coisas, sendo eterno,
sendo o Senhor de tudo isso, sendo o Criador do homem, ele não habita em santuários, ele não habita em templos. Nós não podemos limitar Deus. Ele é grandioso, ele é poderoso demais para ser limitado. Por isso que quando cometemos idolatria, é exatamente isso que vem na nossa mente. É exatamente isso que a gente começa a fazer. Queremos limitar o poder de Deus, a soberania de Deus. E isso é impossível. Falsos deuses habitam em templos feitos por mãos humanas. Mas o Deus incomparável, ele habita em corações quebrantados pelo seu Espírito. Essa é a habitação do Senhor. Por isso que Deus é incomparável. A gente pode entrar nessas igrejas monumentais, essas igrejas, essas catedrais, onde tem várias imagens, e Deus não vai estar lá. Agora, se eu olho para o Jeremias, se eu olho para o Vitor, se eu olho para a Rosinha, eu posso ver Deus. Porque Ele mora exatamente aí. Isso torna Deus incomparável. Porque é Ele quem escolhe onde vai habitar. Ele fala, eu vou fazer morada aí. Eu escolhi o Jeremias, eu escolhi o Vitor, eu escolhi o Mateus, a Rosa e todos nós que estamos aqui para morar em vocês. Morar em corações que foram quebrantados pelo Espírito Santo. Cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por isso que nós adoramos a um Deus ilimitado, poderoso, soberano sobre todas as coisas. E ele vai continuar, que além de não habitar em templos, ele não é servido por mãos humanas, como se ele precisasse de alguma coisa. E aí é outra coisa que a idolatria quer fazer. Aí a gente começa a barganhar, né? Fazer uma barganha com o Senhor. Olha, eu ofereço isso para você me dar. Né? É porque era exatamente isso que eles faziam. Os povos, eles traziam oferendas, traziam sacrifícios para os templos, para os deuses, para de alguma forma eles encontrar o favor deles, para de alguma forma eles encontrarem proteções, né? Para de alguma forma eles encontrarem algo, achar um favor dos senhores, dos deuses deles. E mais Deus, ele não pode ser servido por nós. Porque é ele quem dá. É ele quem dá tudo. Porque ele, sendo o criador de todas as coisas, é ele quem dá a vida, quem tira a vida, que dá a respiração, que tira a respiração. É ele quem dá tudo ao homem. É ele que pode tirar tudo do homem. Só Deus. E Paulo, né, ele vai falar exatamente isso em Efésios. Em Efésios 2, rapidinho eu vou ler aqui, porque isso aqui é muito importante. Também já conhece bastante esse texto. Porque o homem não pode dar nada para Deus. A gente tem que entender isso. O homem não pode dar nada para Deus. Né? Quando aqui fala de eles serviam os deuses, era para encontrar favor. Era para, de alguma forma, ser salvos. Só que a gente não é salvo pelas obras. Aí Paulo vai falar exatamente isso. Mas Deus, versículo 4, sendo 2:4, Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e sendo nós mortos em nossas transgressões, ele nos deu vida. Juntamente com Cristo, é pela graça que vocês são salvos. Juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É ele quem nos dá a vida. Então, esse é um outro ponto, o que torna Deus incomparável.
O homem não pode oferecer nada para ele. Mas Deus, em seu amor e misericórdia, oferece tudo aos homens. Oferece comida, bebida, a colheita, a chuva, o frio, o calor. Ele oferece tudo. Porque ele é poderoso. Ele é poderoso. Né? Isaías 42, no versículo 5, só para complementar, vai falar exatamente isso, que ele não pode ser servido por ninguém, é ele quem serve. E aí agora tem a outra parte. Né? A partir do versículo 26, Paulo começa dizendo: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. É bem provável que Paulo tenha em mente aqui Deuteronômio 32:8, quando Deus ele vai estabelecer os limites para a nação de Israel, para os povos habitarem. Então, olha só, olha o contraste. Deus ele é ilimitado. Deus é ilimitado. Ninguém pode pôr limites em Deus. Mas ele, sendo poderoso, ele pode limitar. É ele quem dita as ordens. É ele quem fala: você vai até aqui, depois disso você não vai. Lembra da história de Jó? Deus é poderoso. Deus é tão poderoso que o diabo teve que ir em Jó. Que o diabo foi para quem primeiro? Para Deus. Ó, Deus, eu vejo um cara aí chamado Jó. O cara é íntegro, né? O cara, ele é o cara, né? Igual aquela música do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Então o diabo tava falando isso de Jó. O cara é bom mesmo, hein? Mas e se eu fizer isso aqui? Então, Deus fala: você pode fazer o que você quiser, menos tirar a vida dele. A vida dele você não vai tirar. Ou seja, isso para mim mostra o tamanho e poder de Deus. Porque é ele quem limita, é ele quem dita as ordens. Ó, até aqui você vai. Depois disso, você não vai. E quando ele fala sobre, né, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, ele está falando das nações. Ou seja, se o mundo que quando a gente pega lá o mapa lá e vê o tamanho do Brasil, o tamanho da China, dos Estados Unidos, Deus já sabia exatamente o que seria aquilo. Quando o Brasil cresceu e tal, chegou, estava começando a passar a fronteira, Deus falou assim: não, até aqui você vai. Isso é muito louco. Então Deus ele estabeleceu os limites até dos homens, de onde os homens iriam ocupar a terra. Isso torna Deus incomparável. Então Paulo estava falando exatamente isso. Os falsos deuses eles não conseguem fazer isso. E, novamente, esse é o problema da idolatria. Querer colocar um limite em Deus. Porque quando a gente vê alguém enfermo, a gente ora, e essa pessoa parte, é o poder de Deus sendo revelado, é a glória de Deus. É Ele quem dita as ordens. Por mais estranho, por mais sofrido, por mais doloroso que isso possa parecer para nós. Mas Ele sabe de todas as coisas. É Ele quem dita as ordens, é Ele quem estabelece os limites, até das nossas vidas. Se o Senhor estabeleceu o limite de que eu viverei até, sei lá, estou com 26, até 28 anos, sou eu para negar isso? Foi Ele que estabeleceu. O que importa é que eu vivo nos meus 28 anos, sei lá, 30, 70, 80, 100 anos, 120 anos. Até o limite ele botou, né? 120 anos, não é isso que a palavra fala?
que o homem pode viver? Então eu viverei todos os dias da minha vida adorando Ele, conhecendo cada dia mais Ele, adorando, dizendo: você é o meu bem mais precioso que eu posso ter. Não posso perder cada segundo longe da tua presença. Eu não posso. Porque eu encontrei a pérola de grande valor. Então o Senhor, Ele é poderoso até para isso. Estabelece os limites de vida, de terra e de tudo mais. E Ele estabeleceu esses limites com um propósito. No versículo 27, ele começa a falar bem assim: para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Então Deus, ele estabeleceu, olha, eu acho isso fantástico. Deus estabeleceu até os limites para que os homens o possam buscá-lo. Né? Só que tem um problema também. Porque ele fala bem assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Essa palavra tateando, no original, é exatamente como se eu estivesse num ambiente todo escuro e fosse procurar algo. Então eu vou, né? Para eu encontrar, eu vou tateando, vou colocando a mão até tentar encontrar, só que está escuro. Eu não consigo ver. É isso que a idolatria faz com a gente. Porque o homem, ele falha em buscar a Deus. Porque Paulo, ele vai falar lá em Romanos, no capítulo 1, 2 e 3, que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Ele fala isso lá no capítulo 3. Então, o homem, ele tenta buscar a Deus. Só que ele falha em buscar a Deus. Por quê? Porque ele está cego por causa da idolatria. Mesmo Deus estando perto de nós, a gente falha em buscar Deus por causa do pecado, por causa da idolatria, porque nós estamos cegos. Né? Paulo vai dizer lá em Romanos 1. Cadê? Aqui, ó. Romanos 1, capítulo 1. Ele vai falar exatamente isso. Não, perdão, no versículo. Sim, no versículo. No capítulo 3. Capítulo 3, dos versículos. A partir do versículo 10. Aí vai falar, ó. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por causa do pecado, um homem ele não vai buscar Deus, ele não consegue buscar Deus. Sozinho ele não consegue. E aí, mas o homem, é isso que eu acho fenomenal. A gente falha em buscar Deus, mas a gente tem esse desejo. Por quê? Porque ele vai falar que o quê? Nós somos geração dele. Né? Deus criou um homem à sua imagem e semelhança.
Então, o homem era exatamente isso que os atenienses estavam fazendo. Eles estavam adorando a Deus, só que eles não sabiam quem ele era. Era exatamente isso que eles estavam fazendo. Eles estavam como se tateando, pudessem achá-lo. Eles estavam cegos, eles estavam perdidos. Eles estavam, de alguma forma, tentando encontrar Deus. Eles não sabiam como. Vão criar uma estátua, vão botar um nome de Deus desconhecido. Talvez ele se revele a gente aí, não sei. Por quê? Porque todos os homens têm a imagem e semelhança de Deus. Então Deus ele colocou no nosso coração esse desejo de buscá-lo. O problema é exatamente isso. O pecado ele nos impede de enxergar isso. A idolatria nos impede disso. Né? E qual é essa busca? E qual que é o propósito dessa busca de achar Deus para adorá-lo? É que quando a gente busca Ele, a gente encontra o propósito, a essência e a nossa vida. A gente encontra o sentido da nossa existência, a gente encontra o sentido do nosso propósito e o sentido da nossa vida. Por quê? Pois nele nos vivemos, nos movemos e existimos. Então, buscar a Deus, adorar a Deus, quando eu busco para adorá-lo, eu encontro o propósito, eu encontro a razão de tudo. Então, entender que Deus é incomparável é exatamente isso. Quando eu entendo que Deus é incomparável, que Ele é único, soberano, eu encontro o propósito da minha vida. Eu encontro a razão da minha existência. Eu encontro a razão de tudo. A minha vocação, o chamado. Né? Então, é exatamente isso que a idolatria faz. Aqui eu creio que é o ápice da idolatria. Ela vai nos cegar. Ela vai nos impedir. É como se a gente estivesse procurando algo no escuro. E não consegue encontrar. Né? Eu não sei se... Eu já ouvi alguém falando que era exatamente isso. Tava todo mundo no escuro, procurando o interruptor. Aí veio Jesus e acendeu o interruptor. Pronto, tudo se fez luz. É isso. E aí ele vai percorrer no versículo 29. Então, eu entendi isso. Eu busco a Deus, eu falho em buscar Ele por causa da idolatria, mas eu busco Ele porque a minha essência é da imagem e semelhança dele. Ele vai falar no versículo 29. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O próprio Paulo, lá em Romanos, também, no capítulo 1, ele vai falar exatamente isso. Que os homens se tornaram desculpáveis. Né? Que ele fala, dizendo no versículo 22, Romanos 1, 22, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Então, é isso que Paulo está falando. Aqui é o ápice. Aqui é o ápice que Paulo diz, olha, é isso que a idolatria faz. A gente começa a procurar Deus de alguma forma, de alguma maneira, e eu não consigo encontrá-lo. Né? Porque eu falho por causa do pecado, eu não consigo. E aí o que a idolatria vai fazer ainda? Bora. Então vamos criar Deus da forma que eu entendo. O que foi o bezerro de ouro? Foi exatamente isso.
criaram, olha, eu acho que Moisés está demorando muito, vão criar aqui, ó, um bezerro de ouro. Vamos criar uma imagem. Vamos cometer idolatria, ver se Deus aparece. Era exatamente isso que os atenienses fizeram. Então a gente falha em buscar Deus. E a gente falha em buscar Deus quando a gente segue os desejos do nosso coração, quando a gente não entende quem Deus é, quando a gente não conhece Deus, a gente falha nessa busca, porque eu não sei quem Ele é. E não sabendo quem Ele é, eu ainda tento reproduzir alguma forma de Deus. E aí eu adoro qualquer coisa menos Deus. Porque Deus não é como ouro, prata, joias, como qualquer outro homem. Porque ele é incomparável, ele é único. Ele existe desde o princípio. Então, se ele existe desde o princípio, como que eu posso criar alguma forma de Deus? E aí a gente começa a idolatrar. Seja no trabalho, seja em casa, seja na faculdade, seja no lazer, qualquer outra coisa. E aí, Paulo agora vai virar a chave do discurso dele. O que ele vai falar? Olha, no versículo 30, né, ele vai falar assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Né? Então, olha, Deus, ele quer que os homens se arrependam. Olha, vocês não conheciam, vocês eram ignorantes. Mas agora eu estou apresentando uma verdade a vocês. Paulo dizendo. E essa verdade requer arrependimento. E eu estava, assim, nesses dias pensando exatamente isso. Refletindo, né? Quantas vezes eu tentei limitar Deus? Quantas vezes eu tentei pôr limites em Deus, sabe? Quantas vezes Deus tirou algo de mim que eu queria muito aquilo, mas Deus não permitiu que aquilo acontecesse. Pro meu bem, e eu relutei, sabe? Falei, uai, Deus, eu queria tanto aquilo. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, sabe? Quantas vezes a gente parece que tenta buscar Deus, mas parece que não encontra, não sei quantos já passaram por isso. Leem a palavra, oram, até jejuam, mas parece que Deus está distante, né? Sendo que Ele está tão perto. Então, assim, eu creio que é um tempo de a gente refletir muito sobre isso, sabe, queridos? Como que está o nosso coração? Será que a gente tem cometido esse pecado da idolatria? Será que nós temos, né, conhecido Ele, buscado Ele, se arrependido dos nossos pecados? Né? Porque eu carrego a imagem e semelhança dele. Então, se eu carrego a imagem e semelhança dele, necessariamente o meu desejo tem que ser de eu preciso ser igual a ele. Se ele habita em mim, eu tenho que deixar a casa limpa. Se Deus mora em mim, eu tenho que arrumar esse meu quarto, a varanda, tirar toda a sujeira. Porque ele é santo, ele é puro.
Ele é poderoso, ele é soberano sobre todas as coisas. E o ápice do discurso de Paulo é o versículo 31, que ele falou, olha, Deus estabeleceu, Deus não levou em tempo, enquanto os tempos da ignorância, ele não exerceu juízo, porque vocês não o conheciam. Mas agora ele quer que todos se arrependam, todos os homens. Porque Deus estabeleceu, no versículo 31, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Porque Deus é incomparável. Porque ele abriu mão de sua glória, veio em forma humana, andou, peregrinou nessa terra, sofreu as mesmas tentações que nós, foi açoitado, foi crucificado, Deus foi crucificado, morreu na cruz, mas ele fez algo que ninguém fez. Venceu a morte. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E um dia ele voltará. Jesus voltará com poder e grande glória e nos buscará. Estaremos com ele por toda a eternidade. Sem choro, sem angústia, sem pecado, sem morte. Porque agora é o Senhor. Estaremos juntamente com ele, transformados em novos corpos. Mas enquanto esse dia não chega, eu tenho que carregar no meu coração, na minha mente, todos os dias da minha vida. Eu sirvo a um Deus que é único, que é incomparável, porque ele venceu a morte. Ele me libertou da escravidão do pecado. Eu estava indo para o inferno. Eu estava condenado. Mas o lugar que era meu, que era de cada um de nós, ele entrou na frente, ele tomou esse lugar e morreu para nos salvar. E ele nos deu vida, respiração e tudo mais. E agora, a gente não precisa mais tatear no escuro, tentar de alguma forma encontrar ele. Porque ele veio em forma humana, deixou todos os seus ensinamentos, subiu aos céus, mas ele falou, olha, eu vou embora. Porém, eu vou deixar o Consolador, o Espírito da verdade. Agora a gente não precisa tentar procurar Deus no escuro, porque a luz foi acesa. E Jesus acendeu a luz. Ele abriu os nossos olhos. É isso que Deus quer de nós. Que essa idolatria vá embora. Para que essa cegueira saia e possamos encontrá-lo, possamos vê-lo. E eu vendo ele, e eu entendendo quem é Jesus, eu possa adorá-lo como ele merece. Por quê? Porque nós temos que ser exatamente como aquele homem que, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha só para ficar com aquela pérola. É isso. Sabe?
Eu creio muito que essa é a essência do Evangelho. Quando Paulo, para terminar aqui, último texto. Quando Paulo ele fala exatamente isso. Sabe? Paulo, lá na igreja de Filipos, ele começa a alertar, porque os falsos mestres estavam pregando, olha, vocês têm que circuncidar. Vocês têm que circuncidar. E é muito louco, porque Paulo, como que esse discurso que a gente leu de Paulo em Atenas é o discurso que me fez assim, caramba, eu preciso realmente adorar esse Deus que é incomparável. Eu tenho falhado em adorar esse Deus que é incomparável. Porque antes da conversão, Paulo ele era fariseu. Ele sabia todos os mandamentos, à risca. Ele estudou muito. Ele sabia tudo. Ele era um dos homens mais intelectuais da sua época. Ele poderia se achar o cara, ser orgulhoso, né? Muitos poderiam até idolatrar Paulo, como nós hoje, cristãos, né? Muitas vezes nós idolatramos Paulo, né? Deus deu um conhecimento a ele, Deus deu muita revelação a ele. Mas ele é homem como nós, exatamente isso. Lá em Atos 14, quando Paulo e Barnabé estão pregando, ele fala exatamente isso. Ele falou, cara, nós somos homens iguais a vocês. Aí Paulo vai falar bem assim, Filipenses capítulo 3. A partir do versículo 4. Ele fala assim, olha, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Poderia confiar. Porque eu sei de tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu aprendi. Se eu fosse ver nesse aspecto da lei, eu poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, aí já falou, eu ainda mais. Ó, se vocês acham que vocês podem, eu muito mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça na lei, eu era irrepreensível. Mas quando Paulo entendeu que Deus é incomparável, que tudo aquilo que ele sabia não tinha valor, ele falou, olha, isso aqui, eu poderia encontrar valor em tudo isso. Porém, no versículo 7, Paulo vai falar assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E o que eu quero? Eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Que esse seja o desejo do nosso coração. Considerar tudo como perda. O que antes para mim era lucro, eu considero tudo como perda. Por que eu considero tudo como perda? Porque eu encontrei a pérola de grande valor. Eu encontrei aquele que é o Deus único. Eu encontrei o Deus incomparável.
E eu encontrei ele por meio do sacrifício de Jesus, o nosso Senhor. E eu encontrando, eu o conheço. E o conhecendo, eu me tornarei participante da sua ressurreição, da vida eterna. Que isso possa, sabe, queridos, trazer esse desejo de buscar o Senhor, de adorá-lo, de não querer limitar Ele, nem o seu poder, porque Ele é grande em poder, grande em misericórdia, e não há outro comparável. Não há ninguém como Ele. Só Ele é Deus, só Ele é Senhor. E o que Ele quer é exatamente isso. Que possamos nos render e adorá-lo e glorificá-lo para que encontrar o propósito da nossa vida. Porque nele nos movemos, nos vivemos, movemos e existimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se alguém quer compartilhar alguma coisa, se alguém quer complementar, fiquem à vontade. Glória a Deus. Tremendo, Mateus. Como a gente sempre faz, né? A gente não combina nada, mas semana passada eu escrevi aqui algumas coisas, Deus estava me falando, e eu escrevi aqui, vou até ler agora, que está dentro disso que você está falando. E muitas vezes estamos sendo adúlteros com Deus, buscando outras coisas em vez do seu reino e da sua vontade. É muito triste nós vemos pessoas e nós mesmos com saudade do Egito, ou práticas que tenhamos quando vagarmos no Egito, né? Quando estamos no mundo. Isso é adultério ao nosso Deus vivo, que nos resgatou da morte, que nos tirou do inferno. Precisamos orar para que nem em pensamento tenhamos saudade da vida do Egito, aquela vida que nós tínhamos. Porque muitas vezes nós estamos sendo adúlteros, estamos cometendo adultério, em vez de buscar Deus realmente como único, como incomparável, estamos buscando outras coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tremenda palavra. Deus, glória a Deus. Amados irmãos, eu cheguei um pouco depois, perdoe o atraso, mas o pouco que eu ouvi, né, do Mateus é um privilégio, né, por dois motivos. Um, que ouvi a palavra assim, clara, pura, né, fundamental, como ele trouxe, bênção. E segundo, de um jovem, né, como o Mateus aí, ter essa clareza, ter essa convicção do Senhor. Então isso é um privilégio para nós ouvirmos isso aí, e que Deus continue sendo glorificado através da sua vida, Mateus. Louvado seja o Senhor. Amém. Muito impactante aí a palavra. Glória a Deus, né? E assim, a vantagem que a gente tem, né, que igual o Mateus falou aí, que Jesus foi, mas enviou o Consolador, né? E esse Consolador é ele que nos ajuda, né? Às vezes a gente está em idolatria, alguma área da nossa vida, mas o Consolador, ele está ali, nos mostrando, né? Olha, eu não estou falando com você, presta atenção, ó. O que está acontecendo? Aí você pergunta para ele, ô Espírito Santo, o que eu fiz? Por que eu perdi a comunhão, né? Aí ele vem e te mostra claramente. É muito tremendo, assim, a ação de Deus, né? É incomparável, não tem... a palavra correta é o incomparável, né? Deus foi tão perfeito que ele fez, assim, tudo planejado
para qualquer situação tem uma saída, e é nele. Ó, muito bom, Mateus. Deus te abençoe, tá? Obrigado aí, gente. Amém? Mais alguém quer falar aí? Louvar o nome do Senhor na tua vida, Mateus. Cheguei atrasado, os irmãos me perdoem. Mas o pouquinho que eu ouvi já mexeu muito comigo aqui. E queria confirmar a palavra do Gilmar. É tremendo a gente ver um jovem. Nos dias que a gente vive, no meio que eu vivo, né? Eu trabalho com médicos novos, eu sou professor de uma residência, então eu trabalho o dia todo com muitos médicos novos, muitos internos, e a gente o que a gente vê dá muita tristeza. Então, ver o Senhor te usando assim tão jovem, e com essa fé viva, né, e a convicção do Espírito Santo na tua vida, é muito tremendo. É motivo de esperança e de alegria para a gente. Isso é um privilégio. Um privilégio para você, muito grande, e para nós que podemos ouvir, né? E viver. Louvado seja o Senhor, querido. Amém. Amém. Glória a Deus, tremendo. O Senhor é bom. Aproveitar aí e pedir o Zanini, né, nesse espírito aí, orar por nós, orar pelo Mateus, orar pelos jovens. Como o Zanini falou, né? Às vezes corta o nosso coração. Ver tantas situações e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas, ora aí, Zanini, terminando a reunião, terminando esse tempo. Amém? Amém. Senhor, louvado seja o teu nome. Para nós, somos gratos a ti, Senhor. Somos gratos a ti pelo teu amor, pela a tua oferta do teu Filho Jesus por nossas vidas. Né? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de recebermos a graça e, pela graça, essa fé que o Senhor nos dá salvadora. Muito obrigado. Nós somos gratos a Ti pela Igreja de Itaguaçu, por essa oportunidade, né, que todas as semanas tem aí para nos abençoar. Obrigado pela vida do Mateus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a vida dele, que isso não se limite à vida dele, Pai, mas que alcance a muitos ao redor dele. Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que ele persevere nessa fé, Pai. Que ele continue e que isso possa mudar e influenciar e incentivar a vida de muitos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te peço também perdão, Pai. Perdão. Perdão porque essa palavra me cortou, assim, né? Me cortou. A palavra diz que por cada homem, né, que por mais firme que esteja, é como o vento, né, que sopra. Então, não fosse a tua graça, não fosse a vida do teu Filho Jesus em nós, o que seria de nós, né? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por o Senhor estar levantando jovens e homens para nos ajudar nessa caminhada, Senhor. Muito obrigado. Abençoa todos aqui, abençoa as nossas casas, nossas famílias, abençoa a tua igreja, Senhor, e que isso que a gente ouviu, que hoje frutifique na vida da gente, não seja apenas emoção, mas que seja um mover do Espírito, para mudar a nossa vida, a vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigado, Mateus. Abraço, Zanini. Abraço a todos. Abraço, Herbert, Ana, Jessiquinha. Abraço, Danilton. Jeremias. Meus amados, boa noite. Perdão por ter chegado atrasado. Eu estava no mundo. Estava lá na Tapua. Então, cheguei batendo atrasado. Ô, Veraldo, semana que vem é você, Veraldo. Tô te esperando semana que vem. Já tá marcado aí, ó. Ei, Veraldo, saudade, irmão. Veraldo, semana que vem, irmãos. Amém? Jeremias. Amém, glória a Deus. Oi. Vê o zap lá assim que puder, tá? Vamos trabalhar, Jeremias. Vamos trabalhar. Um abraço, queridos.
Deixa eu atender o meu bispo Gilmar. Tchau, Zanino. Tchau, Rosinha. Tchau, Joara. Gente, tchau. Tchau, Sérgio. Tchau. Tchau, Veraldo. Sei que é não. Everaldo é lá de... Passa aí. Aí, a moça vai chegar duas, para toda Está lá no testemunho, aqui que ele me falou hoje, foi palavra, não foi testemunho, não. Oi? Lá com o Gilmar, hoje foi palavra, não foi testemunho, não. Não foi Matheus Pimentel, não? Entendi. Matheus Pimentel? Foi. Mas ele pregou, não deu testemunho, não. Não, Matheus é legal. Mas ele foi da perceber? Eu não deu testemunho, não. Pregou. Eu sou uma palavra. Tem que orar para Deus, é muito fácil também. Quinta-feira que vem sou eu. Mas eu vou dar testemunho, não vou ficar pregado, não. Levar para frente? Oxi. Tem que comprar na de calor. Vou comprar a minha agenda baixou. Tá bem. Pouca onde aí, pouca onde. Você está dormindo? Bem. Você me deixa uma ativa, agora que eu vou. Eu marcar o meu primeiro para falar sobre isso. O projeto dele lá. Hoje foi? Foi de novo? É? E tá sempre assim, a Salvador. Aí eu sei. Vai, né? Isso é feio, foi bonito. Lá fazia casa, aí eu ganhei duas cadeirinhas. Aí eu ganhava o olho ali. Mas é isso mostrando? Bonito! Ah, que fofo! Aí, vou precisar disso. Nossa, gente, olha que pano. Se dá pra fazer uma coisa de todo, às vezes tem que comprar outra. Não, não comprar mais coisa.
Oficina de carnaval, não, a festa eu estava assim, você está deve mesmo? Ah, não foi negócio que não. Ah, tá assim. Beleza. Gente, olha, tem um monte de meninas escondidas. O Glaucio é aquele magro alto, né? O Glaucio é aquele magro alto, né? Aquele pastor magro alto. Glaucio? História de Glaucio? É de história mesmo? Tem um Glaucio, mas eu não sei se é de história. Como é o nome daquele alto magro que é lá da cúpula mesmo, de Vinci e Daniel? Alto magro? Não. Gosto. Solteiro. Ele é casado. Solteiro? Não. Osmar? Não. É um alto bem magro, cabelo liso. Cabelo liso? Eu acho que eu confundo ele com esse Glaucio. Eu acho que é isso. Peraí, alto, magro, bom cabelo. Evandro, e eu gosto. E a Vitória. Laura, Felipe, a Beth. Você ficou Mariana sobre a média? Já mandou aqui, mas eu vou comprar. Eu vou lá. Eu vou lá. Ai, Dag, não tem nada a ver. Dag. Não, magro. Ele nunca foi. Na Semana Santa ele estava magrelo, altão, magro. Ele já percebeu. Só que. Então esse Glaucio eu não sei o que não. Não tá legal não ele. Tá internado. É como é que ele tem? Falaram diagnóstico, mas eu esqueci. Tá ótimo de informação. Dá uma referência lá. Mas não tá bem não. Ele é a memória que tá perdendo. E ele é enfermidade mesmo.